a carta que Tiago escreveu, e nós estamos olhando esta série dentro desse título, A Fé em Ação. De fato, a carta de Tiago é um chamado à ação. Você encontra muitos imperativos nesta carta, muitas ordens sendo dirigidas como uma convocação a um viver que demonstre a fé que nós temos. Domingo passado, inclusive, nós estudamos um dos textos mais famosos da carta de Tiago, que é aquele que diz que a fé sem obra é morta. E nesta noite nós vamos olhar para um aspecto envolvendo essa demonstração da nossa fé, que é o aspecto que envolve a nossa língua. Tiago capítulo 3, a carta que Tiago escreveu, normalmente gira em torno de alguns temas. Um deles é a ideia da provação do sofrimento, o outro é a ideia da sabedoria, que envolve a forma como lidamos com a nossa língua, e o outro envolve a forma do relacionamento de ricos e pobres. Tiago, capítulo de número 3, nós iremos ler do verso 1 ao verso 12, concentraremos a nossa atenção neste aspecto da demonstração da sabedoria, através daquilo que nós falamos e como nós utilizamos da nossa língua. Tiago, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar? Deus, pedimos que o nosso falar nessa noite seja agradáveis, ó Deus, na Tua presença. Nos dê, ó Deus, a graça de transmitir com fidelidade a Tua palavra. E habilite, ó Deus, o nosso coração a receber esta palavra, como palavra viva e poderosa que é. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sem sombra de dúvida, seria chover no molhado eu falar para você, ou tentar argumentar para você, da importância que você tem, a importância que a sua fala tem na sua vida, a sua comunicação. Aqueles que estavam nas quartas da família vão se lembrar que nós fizemos um estudo só sobre comunicação, e como que essas coisas estão relacionadas com as várias áreas da nossa vida, de tal forma que todos nós sabemos e percebemos a importância de nos comunicarmos. Por isso, até mesmo cursos
sobre como falar e por aí vai. Mas o que muitas vezes passa despercebido para alguns de nós é o poder que essas palavras têm. Não poder místico, como alguns ramos teológicos acabam aderindo na ideia de que você pode determinar sobre as coisas através da sua palavra. Não esse tipo de poder, mas o poder da palavra enquanto resultado daquilo em que ela expressa. E Tiago capítulo 3 vai mostrar exatamente essas coisas. E eu quero nessa noite então olhar com você sobre a língua. É pequena, mas perigosa. Pequena, mas perigosa. Tiago vai usar essa metáfora, que era algo muito pequeno, se você comparado com outras partes do nosso corpo, mas extremamente perigosa. Ao ponto de, em outra parte da carta, Tiago ter definido a verdadeira religião como sendo e consistindo, num dos elementos dela, em saber e controlar a nossa língua. E agora Tiago mostra por que nós precisamos fazer isso. A fala é algo tão importante na Escritura que você inicia o livro bíblico, a Bíblia, com um personagem falando. O personagem que abre a história da Escritura é o próprio Deus. E ele, ao criar o mundo, ele poderia criar de várias formas. Mas ele utiliza o método de falar. Disse Deus. E aí as coisas começam a acontecer no livro de Gênesis. Então você está vendo um Deus que fala no livro. Isso é muito rico de significados, porque Deus vai exatamente utilizar este atributo da fala como um distintivo dele para os falsos deuses. Ele vai dizer, os deuses dos homens, eles têm imagem, têm aparência, mas eles não falam. O Deus vivo fala, e ele fala, inclusive, criando coisas com o poder da sua palavra. Deus, ao estabelecer a missão do ser humano, ao estabelecer para ele como que o homem deveria viver e para que viver, Deus faz isso comunicando verbalmente a ele no Jardim do Éden. Deus dá ordens ao ser humano. Você percebe, é um Deus falando ao ser humano. Poderia simplesmente imprimir no coração dele. E Deus fez isso com a lei moral. Mas Deus fala. E o texto quer que você veja um Deus que dá ordens muito claras. Um Deus que fala. Mas Deus não apenas fala ao homem, dando missão ao ser humano, mas Deus fala até mesmo trinitariamente, ou intratrinitário. Você sabe que Deus existe nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando vai criar o homem, você encontra um plural lindo naquele texto, dizendo, façamos o homem à nossa imagem. É Deus conversando consigo mesmo no sentido das pessoas da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem. A segunda pessoa da Trindade, quando esteve encarnada, andando entre nós, em João capítulo 15, verso 15, vai dizer desse diálogo que o Filho e o Pai tiveram. Diz assim, por exemplo, Jesus se referindo, já não vos chamo servos, falando para os seus discípulos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas preste atenção nisso aqui. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus está dizendo, tudo que eu ouvi do Pai, eu tenho transmitido a vocês. Um Deus que fala inclusive trinitariamente. Você vê o Filho orando e falando, dirigindo palavras ao Pai. Na famosa oração sacerdotal, por exemplo, não é o único lugar em que ele fala, mas lá está nitidamente ele falando ao Pai, dizendo, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive, antes que houvesse mundo. Percebe a beleza de você ver um Deus que fala, um Deus que tornou a sua fala registrada em um livro, para que você leia o que Deus falou aos pais, aos nossos antepassados, através dos profetas, e nos falou plenamente através da pessoa do Filho. Mas não apenas Deus fala na Bíblia. Satanás também fala. Se a criação começa com a fala de Deus, a queda do homem, a ruína do homem, também passa por uma fala. A fala da serpente. E é uma fala que vem na contramão da fala de Deus.
Uma fala que vem dizer que o que Deus disse não é verdade. E essa é a história do Jardim do Éden, inicialmente, de duas grandes conteúdos de fala. A de Deus e a da serpente. Você sabe a tragédia que foi. O pecado, porque ouvimos uma palavra errada nos nossos representantes. Eles ouviram a palavra da serpente, a voz da serpente. E a queda entra no mundo. Deus fala, Satanás fala. E Satanás fala não apenas ao homem, mas Satanás fala também ao próprio Deus. Ele fala isso em alguns lugares da Escritura, um deles no livro de Jó. Ele chega para Deus e acusa Jó diante de Deus, falando com Deus acusações sobre Jó e sobre o próprio Deus. Mas Satanás também se dirigiu ao próprio Deus encarnado, num deserto, por exemplo. E ele tenta também distorcer a voz de Deus para o próprio Filho de Deus. Dizendo, se você é filho de Deus, faça isso, faça aquilo outro. Pule-te aqui abaixo, porque está escrito. Perceba, Deus fala, Satanás fala, e o ser humano fala. Você fala, eu falo. E Jesus disse em Mateus, que de toda a palavra frívora que nós proferimos, nós daremos conta dela no dia do juízo. E vai dizer, pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Deus fala, o diabo fala, e nós falamos. E o conteúdo da nossa fala será usado, inclusive, para nos condenar, se nós não usarmos adequadamente a nossa língua. É por isso que Tiago tem que tratar desse assunto. Por isso que Tiago tem que, de vez em quando, voltar a este assunto numa carta que tem 5 capítulos. E agora ele entra profundamente, mostrando o porquê desse cuidado com a língua. A língua é pequena, mas perigosa. A primeira lição que eu quero que nós vejamos é a responsabilidade daqueles que usam a língua para ensinar. Isso está muito claro no verso 1. Olha aí comigo o verso 1 e 2. Vamos ler? Meus irmãos, Tiago, quando começa a falar meus irmãos, aqueles que estão acompanhando a série já viram que esse é um chamado que Tiago traz, e normalmente vem advertências solenes. Meus irmãos, e ele começa, vamos ler? Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se nós falamos, a primeira lição é que a responsabilidade daqueles que usam a língua para ensinar. É interessante que muitas vezes nós somos muito empolgados para que pessoas se engajem no trabalho do reino de Deus. E de certa forma não está nada errado nisso. Jesus disse que nós devemos orar ao Senhor da seara, que mande trabalhadores. Mas nós não devemos ser precipitados em ocupar funções que são de grandes responsabilidades. E uma delas é a função de ensinar. E Tiago está dizendo, não sejam muitos de vocês mestres. Interessante, né? Parece desencorajador. Normalmente você esperaria que ele dissesse, ei gente, muitos de vocês se engajem nessa missão de ensinar. Tiago vai dizer, não. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês aqueles que se tornam os mestres de ensinar. Desejar se tornar oficial da igreja é algo louvável, a Bíblia diz isso. Aquele que aspira o episcopado, excelente obra almeja. Mas perceber a seriedade disso e entender que uma vez envolvido neste ministério, você terá uma grande responsabilidade, deveria fazer com que todos nós pensássemos bem, se nós de fato estamos entendendo o que é que nós fazemos quando nós abrimos a palavra de Deus e ensinamos. Se a língua é poderosa, e Tiago vai mostrar o tempo todo disso, que ela faz diversas coisas. Então, e ela tem poder até mesmo para destruir. E aí você coloca a pessoa para pegar a palavra de Deus, e ele na posição de mestre, deturpa a voz de Deus. Se Deus fala, se o diabo também fala, não é por estar com a Bíblia nas mãos, que é Deus que está falando.
Será Deus falando à medida que for fiel ao que a Bíblia diz. À medida que você está com a Bíblia nas mãos, mas distorcendo o que a Bíblia diz, você não passa de ser um instrumento de Satanás, como ele foi para Jesus no deserto, citando um texto bíblico, para dizer exatamente o oposto do que o que Deus disse. É disso que Tiago está lidando. Paulo disse para nós que há alguns ofícios, alguns ministérios na igreja. E ele tinha dito naquele contexto dos apóstolos, profetas e mestres. Ele elenca 3 que vão ocupar a direção da igreja. E Tiago está dizendo, não seja muito de vocês. Ensinar é transmitir a doutrina que une o povo de Deus. O que é que nos une? É um ensinamento, uma verdade, a crença em alguma coisa. Por que é que você está aqui nessa noite? Você está para adorar a Deus, porque você crê algumas coisas sobre Deus, que você foi ensinado a isso a partir da palavra de Deus. E aquele que ocupa o lugar de mestre, a função dele é ensinar a verdadeira doutrina, que vai unir as pessoas em torno da doutrina. É o carro-chefe, é a linha da jornada de qualquer igreja, de qualquer ministério. A função primordial da igreja é ser coluna e baluarte da verdade. E como que ela vai ser, se aqueles que estão ensinando não estão capacitados? Às vezes a gente acha que, e não é pelo local, tá? Não é pelo local, não é pelo púlpito em si. Mas às vezes a gente acha que é lugar de aventureiros expor a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, não. A Bíblia diz que precisa ser provados, testados. Tem que ter dons, habilidades. Precisam ter compromissos com a palavra. Porque é poderosa. Porque ela edifica. Porque ela constrói vidas. Porque ela exorta, ela consola. Mas ela também guia o caminho do erro. Uma pregação não pautada na palavra de Deus vai fazer com que você creia em coisas que Deus nunca prometeu. Vai fazer com que lá na frente você se decepcione, você diga, eu não amo Deus, porque Deus prometeu fazer tal e tal coisa. Porque na verdade você abraçou a promessa de um pastor, de um líder, e não a palavra de Deus. Por isso subir num púlpito e dizer, assim diz o Senhor, a partir da Escritura, requer preparação, requer estudo, requer cuidado, zelo. Paulo chega a dizer que aqueles que se dedicam ao ensino merecem dobradas honras, porque eles se desdobram e se afadigam na palavra. Por isso, um sermão, um estudo, uma aula, não é fruto de alguns minutos de preparação, é fruto de uma vida de preparação. E Tiago está dizendo, não seja muitos de vocês que enveredam por isso. Porque o ministério do ensino é feito com a língua, com a palavra, com a fala. E Tiago diz, a gente falha muito em falar. A gente erra falando. E o tempo todo aquele que está ensinando, ele está ensinando como? Através da fala. Então ele precisa tomar muito cuidado. E olha o peso que Tiago coloca sobre aqueles que vão exercer esse ofício de ensinar. Olha lá o verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Vamos ler? Sabendo que havemos de receber maior juízo. Havemos, Tiago se inclui no meio. Tiago é um mestre. E Tiago diz assim, nós receberemos maior juízo. Porque à medida em que nós conhecemos, nós nos tornamos mais responsáveis. Deus vai ter o seu juízo sobre todos, mas aqueles que exercem o ministério do ensino, haverá maior rigor. Tiago está dizendo, por isso trema. Charles Haddon Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele dizia que todas as vezes que ele subia no púlpito, as pernas dele tremiam. E era um pregador por excelência. E ele escrevendo aos seus alunos, em lições aos meus alunos, ele diz, e quando você, que estava sendo aspirante, sendo formado, o dia que você subir no púlpito e você não mais tiver a sua perna tremendo, desça de lá e nunca mais pregue, porque você perdeu a noção da autoridade daquilo que está acontecendo. Tiago está pensando nisso. E Tiago está dizendo, ao longo da história, Satanás usa da palavra para fazer coceira no ouvido das pessoas.
E pregadores, líderes, aqueles que vão ensinar a igreja, se estiverem compromissados em agradar mais as pessoas do que a Deus, a igreja rapidamente ouvirá a voz da serpente. É disso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, não seja muitos de vós mestres. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a principal função, você que é membro dessa igreja, do pastor da sua igreja? É pregar a palavra. É ensinar a palavra. Não é que ele não faça outras funções administrativas e tudo mais. Mas a principal função é a palavra de Deus. E a minha pergunta é, quantas vezes você ora pela minha vida, por exemplo, que sou pregador, para que, de fato, a mensagem transmitida reflita aquilo que a palavra é. Paulo pede à igreja para orar por ele. Se Paulo pede, quem sou eu? Paulo necessitava, quem é o pastor de vocês? Ele necessita muito das orações. Tiago está dizendo, não seja muito de vocês mestres. Ensinar trazia status. E até hoje traz, de certa forma. Você tem um auditório olhando para você. Mas você nunca deveria pensar, aquele que está ensinando, que o auditório está olhando é para você. Eles precisam olhar é para Cristo. Olhar para a palavra de Cristo. E nós somos apenas os arautos de Cristo. Tiago está dizendo, não seja grande essa fila para se tornar mestres. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, o presbiterato é um ministério que exige a habilidade de ensinar. Tem que ser apto a ensinar. Uma das lições que nós precisamos entender aqui é que nós precisamos ser muito sérios ao eleger presbíteros. Não sejam muitos aqueles que se enveredam por este ministério pensando em glória, mas pensando sim em ser fiel à palavra de Deus. Então aqui neste é o meu primeiro ponto, a responsabilidade daqueles que usam a língua para ensinar. A segunda lição que eu quero que nós vejamos é o poder da língua. Olha o poder da língua. E eu quero trazer 3 aspectos deste poder da língua. Primeiro é o poder de guiar. Tiago vai fazer alguns usos de metáforas, de imagens. Uma delas é a metáfora de um animal. Olha lá o verso de número, finalzinho do verso 2. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Vamos ler agora? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então essa é a primeira metáfora de como a língua guia, como que a palavra direciona, orienta, conduz, dá norte, dá direção. Uma delas ele compara com um cavalo. No nosso contexto, talvez muitos de vocês nunca viram um cavalo bravo para valer. Mas um cavalo ele é totalmente domado e controlado com um freio na boca dele. E é aí que o cara guia ele para um lado, guia ele para o outro, para ele. E Tiago está dizendo, assim, é o poder dessa palavra, dessa língua que você tem dentro de você. Ela é capaz de guiar seus relacionamentos. E se você refrear ela, você refreia o caminho de ruína pelo qual talvez o seu casamento, sua criação de filho, o seu convívio familiar está indo. Porque você não está refreando, você não está colocando um freio lá. Por mais difícil de ser controlado, se você segurar um cavalo pelo freio, você controla ele. Tiago está dizendo, é assim que você vai controlar o corpo todo. A partir do momento que você frear a sua língua. Frear a quantidade de palavras que você pronuncia. Frear as palavras impensadas que saem da sua boca. Os desabafar muitas vezes. E Tiago vai usar a segunda metáfora de um navio e de um leme. Navio enorme, grande, e o leme, algo pequeno. Ele diz, através do leme, o timoeiro, o navio é conduzido. O navio vai para onde precisa ir, por causa da direção dada pelo leme. Mas o que é o leme perto do tamanho do navio? É nada. A sua língua é pequena, mas ela direciona muitas coisas. A palavra branda desvia o furor.
ela guia, ela direciona relacionamentos que estão em chamas, na forma como você diz. Mas não apenas o poder de guiar, o poder de construir, de direcionar, de controlar, mas a língua também tem o poder de destruir. O poder de destruir da língua é comparado aqui com um fogo. Olha lá comigo o verso de número 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vamos agora? Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. A ideia de Tiago é de uma grande floresta. E como que uma floresta pega fogo? Não é jogando fogo em todas as árvores. Uma fagulha é capaz de incendiar e queimar muito. As coisas começam pequenas. As coisas começam de forma, muitas vezes, parece insignificativa. Em um pequeno grupo, e aquilo começa a se espalhar, se espalhar, se espalhar, e vai causando poder destruidor. Quantas famílias não estão divididas por causa de fofoca, por causa de uma palavra dirigida em uma determinada festa de final de ano e coisas assim? Quantas igrejas não se dividem por causa de grupos que se formam em torno de alguma palavra expressada? Quantos casamentos não são destruídos por causa de palavras? O incêndio se instara. E Tiago está dizendo para você, você tem algo que é capaz de botar fogo nas coisas. Provérbios capítulo 16, verso 27, diz que o homem depravado cava o mal, e os seus lábios há como que fogo ardente. Provérbios 16, 21 diz, como o carvão é para a brasa, e aqueles que gostam de churrasco aí, ó, carvão é para a brasa, e a lenha para o fogo, assim um homem contencioso para acender rixas. Já viu gente que gosta de acender confusão? O negócio está pacificado, a pessoa quer acender o negócio. Tiago está dizendo, preste atenção, a língua é fogo. Ela tem poder de se espalhar, você não controla fácil. Você põe fogo em um lugar e aquele negócio começa a se espalhar. Precisa chamar corpo de bombeiro, às vezes, para apagar determinado lugar. E começou como? Num curto-circuito, não sei o que e tal, e botou incêndio num prédio. Talvez você venha aqui queimado na sua vida, por causa de línguas que foram como fogo dirigidas a você. Não é à toa que um dos mandamentos bíblicos é não dirás falso testemunho. Porque o poder que a língua tem para destruir reputação de pessoas. Falar coisas que não é verdadeira sobre alguém. E aquela pessoa nunca tem oportunidade, às vezes ela nem sabe, de defender, de mostrar o seu lado. E todo mundo aí fora está ouvindo e falando sobre determinada pessoa por causa de quê? Da língua. Por causa do falso testemunho. Tiago está dizendo, a língua tem poder destruidor. Pensa nela como um fogo. Mas olha mais. A língua tem o poder de contaminar. Verso 6. Ora, a língua é fogo. É mundo, vamos ler? É mundo de iniquidade. Gente, que expressão forte é essa? É mundo de iniquidade. Ele está dizendo, é como se você pegasse o mundo todo e de forma aí está resumido na língua. É um mundo de iniquidade. É muita coisa, né? Por isso que a ideia é de pequeno, mas terrível. Por que ela contamina? Olha lá o verso 6. A língua está situada entre os membros de nosso corpo. Ela não é algo externo. Não é algo que está lá. É algo que está com você em todo lugar que você vai. Não tem como você deixá-la em casa. Não tem como você casar e não casar em comunhão de línguas. Você leva ela contigo para onde você vai. Ela está entre os nossos membros do corpo. Irmãos, nós não estamos falando de algo externo a nós. Nós estamos falando de algo que todos nós sabemos. E sabemos usar para machucar pessoas. E olha como que ela contamina. Olha lá o verso 6. Ela está situada entre os membros de nosso corpo, vamos ler?
e contamina o corpo inteiro. A Bíblia, é muito comum nós lembrarmos de que algo contaminado não fica muitas vezes só naquilo, mas à medida que vai tendo um contato, vai se espalhando. Muitos crimes de assassinato começam com palavras. A queda de Adão e Eva começa com palavras de serpente. Quantos dos seus pecados, num primeiro, passaram pela sua língua? Não passaram por externalizar para alguém coisas. E você foi alimentando aquilo, ou ouviu aquilo e foi alimentando. As más conversações corrompem os bons costumes. É isso que o Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, o adultério muitas vezes começa no poder da língua, de cortejar alguém que não é o seu cônjuge. Tiago está dizendo, a língua contamina, a língua se espalha, afeta todo o corpo. Os pecados passam pela língua. Poder de contaminar. Olha lá o verso 6 ainda. E não só põe em chamas, vamos ler agora? Toda a carreira da existência humana. Gente, Tiago aqui usa muitas expressões que são assim, exclusivas de Tiago. Como assim essa história de toda a carreira da existência humana? É isso que a língua é capaz de fazer. Coloca em risco toda a carreira da existência humana. Como também ela é posta, ela mesma, em chamas pelo inferno. A língua não só põe fogo, a língua um dia será punida pelo fogo. Não só põe em risco a existência humana, ela vai sofrer as consequências de ter feito aquilo para o qual não deveria ter feito. A capacidade de falar é uma dádiva de Deus. O poder de guiar, o poder de destruir e o poder de contaminar passa pela língua. Depois em casa, dá uma pesquisada em Provérbios e veja o quanto que Provérbios cita do poder da palavra. A vida e a morte passa pela forma como nós falamos. Terceira e última lição que eu quero olhar com você é o fracasso humano em lidar com a língua. Se a primeira lição é a responsabilidade daqueles que usam a língua para ensinar, a segunda lição, o poder da língua, a terceira lição, o fracasso humano em lidar com a língua. Por que nós fracassamos enquanto humanidade? Porque nós fracassamos em não dominá-la. Olha lá comigo o verso de número 7. Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e de seres marinhos, é uma forma da Escritura descrever os seres criados, tá? Os animais criados. A espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos, se domam e tem sido domada pelo gênero humano. Pensa num leão, pensa aí em animais bem ferozes. O ser humano é capaz de domá-lo, treiná-lo, torná-los dócil debaixo de serem domados, né? Mas olha o verso 8. A língua, nenhum dos homens é capaz de domar. Nenhum. Nenhum inclui você. Tiago não disse assim, nenhum, mas o povo da terceira igreja conseguiu domar. Não, nenhum. Nenhum. Nem o próprio Tiago que escreveu isso aqui. Ele disse, no verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele se inclui. Não o escrito dele é inspirado por Deus. Mas em outros momentos da sua vida, ele falou coisas. E tropeçou em muitas das suas falas. E Tiago está dizendo, nenhum de nós somos capazes de domar. Lembra, Tiago era irmão de Jesus por parte de mãe. Imagina aquele menino crescendo diante de Cristo, sem reconhecer que Jesus era Cristo inicialmente. Talvez tentasse fofocar, fazer intrigas para os pais sobre Jesus. Talvez tivesse mentido no passado, dizendo, quem quebrou aquilo lá foi Jesus. E depois de transformado, de convertido, ele olha para trás e diz, nós tropeçamos em muitas coisas. Aliás, em uma delas, foi quando ele não reconheceu junto com seus irmãos, que Jesus
era o Cristo enviado por Deus no primeiro momento. Mas após morte e ressurreição de Cristo, ele aparece para Tiago, e Tiago é transformado. Mas Tiago olha para a vida e diz: nós tropeçamos. Nenhum ser humano é capaz de domar a língua. A boca fala do que está cheio o coração. Fracassamos não apenas porque somos incapazes de controlar. Fracassamos ao ser incoerentes na forma como utilizamos deste privilégio de falar. Olha o verso 9. Não, verso 8 ainda. A língua, porém, nenhum de nós é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Verso 9, vamos juntos? Com ela... Perceba a incoerência. Bendizemos o Senhor e Deus, mas com a mesma língua amaldiçoamos alguém que é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso mostra incoerência. Talvez neste culto você cantou coisas maravilhosas sobre Deus, e talvez você falou alguma coisinha para alguém do seu lado aí, de alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Talvez você veio falando no carro. Tiago está dizendo: olha que incoerente que você é. Como que podemos louvar a Deus e desprezar a imagem e semelhança de Deus? João lida com isso dizendo: é impossível amar a Deus a quem nós não vemos e odiar o irmão a quem vemos. Por isso que Tiago está remontando essa ideia de fracassamos, porque nós não sabemos domá-la, fracassamos por ser incoerentes no uso dela. Olha o verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Talvez você diz: ah, pastor, se é assim, está ok, né? Não, ele não está afirmando isso, dizendo é assim mesmo. Não, ele está mostrando para mim e para você o nosso fracasso enquanto humanidade. Meus irmãos, não é conveniente, ele termina o verso 10, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Se até hoje você vive dessa forma e isso não incomoda você, a partir de hoje você precisa mudar essa relação. Você não tem conseguido domá-la, mas você não pode achar que isso é normal na sua vida. Você não pode da mesma boca jorrar uma coisa e jorrar outra. O fracasso humano em lidar com a língua. Fracassamos em domá-la, fracassamos ao ser incoerentes e fracassamos. Sabe por quê? Porque a fonte de onde jorra as nossas palavras está contaminada. Olha o verso 11. Vamos ler? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Tem como jorrar do mesmo lugar essas duas condições? Verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago quer mostrar o seguinte: só vai sair da boca aquilo que está dentro da fonte. Só vai sair como fruto aquilo que vem da raiz, da árvore. Tiago está dizendo: nós não domamos porque nós não domamos o nosso coração. Não tem quando você diz assim: tentei, mas quando eu vi, falei. Não consegui segurar. Tiago está dizendo: é por causa do seu coração. Interessante que Tiago termina essa fala de sequência sobre palavras de um tom bem forte. Dizendo: não é para ser assim. Mas dizendo: você não consegue mudar a palavra se você não mudar a fonte. Richard Pratt, ele tem um livro em Tiago e ele diz assim: aqueles que não conhecem a Deus têm línguas que são como sepulturas abertas, cheias de cadáveres podres e mal cheirosos.
facilmente você reconhece se alguém é um cristão ou não, à medida que você vai ouvindo ela conversar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Tiago caminha no seu livro, dizendo antes que se a religião verdadeira passa em controlar a língua. E Tiago termina aqui nesse capítulo 3 dizendo, ninguém é capaz de domar. Tiago nos coloca nessa noite num canto que não tem saída, parece. Porque parece que nos condena. Ou você vai ser hipócrita de dizer aqui nessa noite para você mesmo que você doma a sua língua. Por que Tiago faz isso? Porque Tiago tem um versículo muito importante nesse livro. Quer dizer, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. A coisa pequena é capaz de humilhar você nessa noite. É capaz de me humilhar no decorrer dessa semana, enquanto preparava esta mensagem. Nós precisamos nos humilhar nessa noite diante de Deus. Porque nós fracassamos em domar a nossa língua. E por que nós podemos nos humilhar? Porque nós precisamos de uma palavra perfeita, capaz de nos guiar e nos purificar. É lindo você olhar João. João começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Uma das formas de se referir à segunda pessoa da Trindade é a palavra. E diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É a palavra perfeita de Deus, a palavra poderosa de Deus. Aquele que estava no início criando todas as coisas. É aquele que veio porque a humanidade fracassou diante de palavras. Diante da palavra dada de Deus e a palavra dada pela serpente, o nosso representante escolheu a palavra da serpente. Mas a palavra dada de Deus aos homens, encarnada, é a palavra perfeita de Deus, capaz de nos purificar, que é a pessoa de Jesus Cristo. E é interessante que ele, que é chamado da palavra de Deus, às vezes ficou mudo. Em Isaías diz que, como ovelha muda, ele não abriu a boca. Olha que exemplo. Ele que poderia se autodefender, ele foi injuriado, injustiçado, e ele como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Por que ele estava fazendo isso? Porque você não domou a sua língua. Ele estava ocupando o seu lugar, para que você pudesse ser purificado pelo pecado, inclusive do seu falar. Você não precisa matar, adulterar para ser condenado, basta você usar a palavra errada. Você já seria condenado pelo uso da sua palavra. Mas a pessoa bendita de Cristo é a palavra que veio nos purificar do nosso fracasso enquanto povo. Ele não derrapou no uso da palavra de Deus. Ele esteve diante de Satanás. E ele, como um mestre perfeito, instruiu corretamente o que a palavra de Deus dizia. Quando Satanás tentou de todas as formas levar a acreditar que a palavra de Deus dizia algo, ele levou mostrando que dizia o contrário. Ele respondeu dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa deveria ter sido a resposta de Eva, de Adão, para aquela serpente, dizendo, é da palavra de Deus que nós vivemos, e ele diz que nós não podemos comer do fruto proibido. Jesus, ao deparar com Satanás usando o Salmo 91, Satanás deturpando a palavra, dizendo, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, que anjos vão te guardar. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, ele usa as palavras certas, no momento mais derradeiro da sua história.
quando estava sobre ele a angústia da cruz do Calvário, ao ponto, segundo os evangelhos, ele começar a suar, e de repente alguns vasos se romperem, e sair sangue em algumas partes. E Jesus, naquela cena profunda, ele usa umas palavras. Ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Palavra bem colocada na hora certa. Porque ele disse assim: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos. Percebe o uso da palavra? A oração que ele fizesse ao Pai afetaria o destino da humanidade. Mas porque pai e filho tinham um acordo, um pacto, selado em palavras de promessas, Jesus não diz: Pai, envia 12 legiões de anjos. Ele não disse isso. Ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha. E por isso ele vai à cruz do Calvário. Percebe? É alguém que é a palavra perfeita, exercendo corretamente, para que eu e você, que não domamos a nossa língua, nessa noite nos humilhássemos e olhássemos para a cruz. Quando ele diz 7 palavras na cruz, registradas, e uma delas é: está consumado, está pago. É uma expressão grega, tetelestai, que significa estar completo. Tem muitos significados contábil, de arte. E Jesus está dizendo: está resolvido. O pecado desde Adão, daqueles que são filhos de Deus, eleitos por Deus, de toda palavra frívola, Jesus está dizendo: está consumado, está pago. E ele vai dizer mais: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja Deus, porque essa palavra é a palavra poderosa para nos transformar. Já parou para pensar que o que é capaz de transformar uma vida é uma propagação de uma verdade? Como que Deus quer salvar pessoas? A Bíblia diz: e a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Palavras são importantes. Você crer na mensagem certa faz com que você seja livre no dia do juízo de você ter usado mal as palavras. Mas se você crê na mensagem errada, você estará condenado ao lago de fogo, não só a sua língua, mas todo o seu corpo. Por isso que nessa noite você precisa ver se você abraçou o Evangelho, que é poderoso para salvar. Tiago está dizendo: nenhum de nós domamos por nossa conta. Mas a Bíblia mostra o irmão de Tiago, que é Jesus Cristo, e que nos chama para sermos seus irmãos. Ele nos faz irmãos à medida em que nós cremos na mensagem que ele anunciou. Mas saia esta semana olhando para você. Se Deus mudou o seu coração, por que você vai continuar insistindo para tentar contaminá-lo cada vez mais? Ele já está em processo de purificação. Tem algumas partes podres aí ainda, mas já existe vida nova aí. Você pode guerrear com essa fonte que está dentro de você. Você pode dia a dia, à medida que você for amadurecendo, controlando a sua língua. A evidência que você está amadurecendo na fé cristã é o quanto que você controla isso que é incontrolável. Tomara que eu e você possamos levar muito a sério tudo isso que nós ouvimos e lembrar que Deus vai fazer esse conhecido aí fora, à medida que você falar. O seu testemunho é muito importante, mas a sua pregação é essencial. Só viver corretamente não vai fazer ninguém conhecer Jesus Cristo. Vai saber mais ou menos como é que vive uma vida razoável. Pode despertar para saber por que é que você vive assim. Mas se você não abrir a boca e anunciar
a palavra perfeita que vinda ao mundo é capaz de iluminar todos os homens, o evangelho não chega ao coração daquela pessoa. Eu e você temos uma missão a fazer: avaliar as nossas vidas, abraçar a cruz de Cristo e anunciar o evangelho que é poderoso para salvar pessoas. Deus nos fez com capacidade para falar. Nada mais glorioso do que anunciar aquilo que Cristo fez. Vamos orar? Deus, nós só podemos orar através do nome de Jesus Cristo. Nós só podemos dirigir a Ti palavras porque o nosso intercessor está intercedendo com as palavras corretas. Agradecemos, ó Deus, porque neste processo o Teu Santo Espírito está nos ensinando dia a dia a tornar as nossas palavras mais parecidas com as palavras que nós teremos quando o seu Filho voltar e fazer novas todas as coisas. Deus, num mundo relativista, onde cada um muitas vezes crê na sua verdade pessoal, não nos deixe, ó Deus, enveredar por estes caminhos. Nos faça crer que há uma voz que orienta, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para nós, ó Deus. E que nós possamos ouvi-la, sujeitá-la. Obrigado, ó Deus, por tantos mestres que o Senhor tem nos dado. Pessoas que têm se dedicado no ensino da Tua palavra. Guarde a vida deles, preserve a santidade deles, preserve a mente, para que eles continuem a escrever, a trazer ensinamentos da Tua palavra para todos nós. Abençoe, ó Deus, aqueles que nessa noite estão aqui. Se porventura, ó Deus, de repente o Senhor está chamando corações aqui para ser ministros do Teu Evangelho, que eles possam perceber a seriedade do chamado. Abençoe, ó Deus, que a igreja, enquanto igreja, possa perceber a seriedade do que ela faz, ao dizer que Deus disse isso. E todos nós aqui, ó Deus, possamos, nessa noite, sairmos daqui humilhados em nós mesmos, mas exaltados na pessoa de Cristo. Nós não saímos daqui esmagados, saímos esperançosos de que nós podemos mudar o quadro da nossa vida, porque nós cremos na pessoa certa, que é a pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Oramos tudo isso no nome dEle. Amém.